Dar um resumo pra galera do que tem se falado para chegar até hoje, em que ponto que a gente tá. Esse fenômeno UFO, OVNI, ele começa quando? Por que se abrem essas questões? Como que a gente poderia tentar colocar isso? Existem coisas estranhas sendo vistas no céu desde sempre. Desde sempre, basicamente. Tá. Há muita controvérsia, existem pinturas renascentistas com objetos estranhos no Fala céu. Uma dessas aí pra gente colocar na tela, pessoal. Gente, tem os UFOs da Baviera, se não me engano, 1500 e alguma coisa. UFOs Baviera, século XVI. Eu acho que se vocês colocarem UFOs, OVNIs nas pinturas antigas, vai aparecer um monte. Vai aparecer um monte. Tem umas coisas estranhas, né? Tem, mas tem coisa que não é. Mas tem coisa que não é. Tem coisa que é só... Um cometa, não é um borrão. Um borrão, alguma coisa do artista lá que ele quis representar algum sentimento estranho e vou desenhar esse troço aí, o pessoal fala que é OVNI. Tá. Não é. E tem, por exemplo, marcações de pintores, né, de bispos, tal, que eles faziam aquele chapéuzinho preto, né, com cúpula, que é o chapéu do bispo. Então era como se fosse uma assinatura. Esse daí, por exemplo, é um deles? Era esse que eu tava pensando. Esse é o exatamente. Esse é em Basel, né, na Suíça. Parece um tecido, né, uma pintura em tecido, talvez? Não. Aí foi é um quadro, se não me engano. É um quadro. Mas né? o que é isso daí? É difícil dizer, né? É uma alucinação. É uma alucinação do artista. Drogas, né, ô Paquito? Você que manja disso? É o artista pintando ficção científica já. E eu não tava puro, não. O Paquito, o cara não tava puro quando fez esse negócio. Tava. Olha só. Muita coisa acontecendo. É muito louca. Mas são supostos, né? São supostos. Mas tem pintura mesmo na realista, Idade Média, Paquito, com objetos no céu. Aí, se vocês acharem, é o Lenny que tá procurando, não sei se é o Lenny, né? Tenta achar algum aí, e se cair algum que eu sei explicar, eu já... Aliás, tem que colocar microfone pro Lenny, né? Vocês estão economizando em microfone aí, gente? Vai colocando aí. Existem então, assim, pinturas rupestres também, né? Que poderiam, mas são coisas no Egito supostos, também. São supostos. Evidências de que no passado nós teríamos sido visitados. Não tinha umas imagens de uns... Isso eu não sei se é fenícios, se são os egípcios, aquelas coisas que parecem um astronauta numa nave, sabe? Tinha a famosa lousa de Palenque, uma pirâmide lá em Palenque, no México, que tem parece um astronauta numa cápsula espacial. Vocês vão procurando isso, gente? Mas é duvidoso, sabe? É uma escultura, é um baixo relevo ali. É o túmulo de Palenque. Porque vamos pensar uma coisa. Você é uma dessas civilizações antigas e tem contato com algum objeto desse do céu. O cara, a princípio, vai achar que é uma divindade, né? Alguma coisa dos deuses, né? Porque é a teoria dos... do Eric von Däniken, dos deuses astronautas, que muita gente começou na ufologia graças ao livro dele. Então, mas veja bem que o Eric von Däniken, ele escreveu na década de 70. Sim. Né? Então, só se levantou essa bola na ufologia, né? A presença, talvez, dos OVNIs e os seus tripulantes no passado da humanidade a partir da década de 70. Então, por quê? Porque a era moderna dos discos voadores iniciou em 47. Ah, é? No dia 24 de junho de 1947, com o caso Kenneth Arnold, né, que era aquele piloto norte-americano sobrevoando o Monte Cascade, em Washington, viu 9 objetos em forma de meia-lua, que eles faziam um movimento como se estivesse pegando um pires, jogando assim num rio e ele quicava. Então, ele quicava, ele batia no rio. Por isso que ficou Flying Saucer. Saucer veio daí? E Flying voador, né? Pires voador, que depois aportuguesou para disco voador. Entendi. Então a gente tem esse primeiro caso, embora pode ser que seja alguma aeronave militar norte-americana, algum alguma também. coisa. Existem especulações. Só uma coisa, essa imagem que eles colocaram, o que é? Essa é a lousa de Palenque, né? Mas existem imagens dela bem de frente, assim, né? Que parece um foguete, né? Se puderem achar. Mas antes disso, até na Segunda Guerra Mundial, ficou muito famoso o caso dos Foo Fighters. Isso, também. Então, até a banda, né? Dave Grohl Dave Grohl, né?
né? fissurado nesse assunto. E veio daí. Eu adoraria conversar com ele sobre o... Já pensou? Os americanos iam lá com os seus bombardeiros, missões diurnas, para bombardear a Alemanha e tudo. Eles viam esses objetos luminosos voando ao redor dos aviões. Não chegavam a atacar, pelo menos nos relatos que a gente conhece. Mas, mesmo assim, atribuíram a arma secreta dos nazistas, que eles haviam, os nazistas estavam com um desenvolvimento tecnológico um pouco além. Já tinham aviões a jato, já tinham foguetes, etc. Mas quando a Segunda Guerra Mundial terminou, eles foram ver nos arquivos dos alemães, os alemães viram as mesmas coisas e atribuíram aos aliados. Cara. Então não era nenhum nem outro. Não era nenhum nem outro. Os alemães chamavam de Krauter Bolitz, não era? O que era isso? Eram os mesmos Foo Fighters. Isso daí, né? o que é que ele tá É isso aí. É isso aí. É isso aí, aquelas luzes, né, que ficavam... Com a câmera da época, os caras fotografando com pouca luz, né? Isso aí os aviões 1942, os aviões tinham câmeras para é? fotografar os inimigos. Existem filmagens de combates aéreos reais na Segunda Guerra Mundial. Eu conversei com um desses militares, né, da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, Sei. que foi para o Vale do Pó, na Itália. Era o Fortunato. Fortunato, ele disse que lá na Itália eles chegaram a ver esses desculpa, gente. esses Foo Fighters, né? A gente acabou não avisando que o Bock não pôde vir, né? A gente, desculpa. Verdade. O Bock não pôde vir, que a sogra dele sofreu um acidente agora mesmo, antes de vir pra cá, então ele pediu desculpas. Então, ele aparece na próxima, quando a gente tiver a confirmação em setembro, que é certeza. Setembro teremos novidade, ele volta aqui. E a gente volta a fazer um programa sobre ufologia, desculpa. Tá. É isso aí. Então, na Segunda Guerra, na Segunda Guerra, já apareciam esses fenômenos, essas bolas luminosas. Os alemães pensavam que era armamento secreto dos americanos, os americanos pensavam que era armamento dos alemães. Acabou a guerra e aí se descobriu que era OVNI, de onde que era saiu objeto esse voador negócio? não Por que identificado. Foo Fighters? Porque era um termo da imprensa na época e que pegou nessa... Eu acho que é isso, a origem do termo. Como o nome Schwarza, que eu fiquei sabendo aqui que pegou. Não é o nome dele. Não é o nome dele, mas eu não vou falar qual que é o nome dele. Acabou pegando. A Bravanel, Né? É interessante um seriado que o Steven Spielberg produziu, que é o Taken. Se não me engano, 10 episódios. Taken. Mó legal, esse é aqui. muito bom, muito Sobre bom. o quê? É justamente sobre isso. Começa na Segunda Guerra Mundial, envolve 3 famílias ao longo das décadas, até, se não me engano, até começo do século XXI, ligadas aos extraterrestres. Tem uma que é ligada à conspiração e para estudar os extraterrestres, tem uma que é meio que descendente dos extraterrestres, e a outra é envolvida ali no meio, né? Elas se unem. É o Spielberg que dirigiu Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Sim. Foi. Ele, né? Ele foi consultor. Ele foi consultor. Consultor. Que ele é meio fissurado também. O ET é dele. O ET é o extraterrestre é dele. Aproveitando, né? Tem uma lenda urbana. Se você for ver... O Heineck também estava no Contatos Imediatos. Sim. Ele aparece ali fumando fumando cachimbo de terno azul. O Heineck foi consultor. Mas vamos continuar essa linha do tempo, então, só para... Tem relatos antigos, tem pinturas, coisas que podem ser... No fim do século XIX teve o Airship, que eram umas aeronaves cilíndricas que apareciam estranhas. Poderiam ser dirigíveis. Mas... Então, uma coisa que eu tenho dúvida, que nem nesse caso aqui, são esferas luminosas. Em qual momento se deduziu que eram alienígenas? Aí que tá, não tem prova ainda concreta que seja alienígena. A gente especula porque manobrava... Tentaram perseguir essas coisas, nunca conseguiram. Manobrava muito mais rápido. E acompanhava os aviões, mostrava um comportamento inteligente. E o Fortunato, esse piloto brasileiro, né, da FEB, inclusive ele que desenhou aquele símbolo do Sentapua. Sentapua. Ele disse que chegou a ver uma dessas aeroformas luminosas sair de dentro de um avião lá que tinha sido abatido. Então, tem muito fumaça e tal. Quer dizer, não teria como sair... O objeto saiu de dentro do avião? Não, saiu de dentro daquela cortina de fumaça, porque tinham acabado de bombardear um avião inimigo. E tinha um desses objetos também rodeando esse objeto. Só que
O avião foi destroçado, mas o OVNI não fez nem... Vamos pensar Oi. na possibilidade de existirem mesmo extraterrestres e eles estão monitorando o nosso planeta há um tempo. Cara, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial seriam momentos muito, muito importantes para esses caras estarem aqui. De interesse evidente, lógico. Acompanhando a movimentação de aeronaves, ou no fundo do mar, de submarinos e tudo mais. Então, assim, cara, deve ter aparecido. Se eles estão aqui realmente durante a Primeira e principalmente a Segunda Guerra Mundial, os caras deviam estar em tudo quanto é lugar, cara. Bem capaz. Então, e sempre que tem guerra, de alguma forma, os objetos parece que eles aparecem. Tem muito relato? Tem, Então, por exemplo, na Guerra do Golfo Pérsico, também? por exemplo, Não sabia, não. apareceu muito, inclusive a CNN gravando, né, a guerra ali, os mísseis e tal, e de repente aparece um objeto lá diferente, passando isso ao vivo. Sim, Mas, por verdade. exemplo, em situações de guerra, a gente tem um fluxo maior de aeronaves. Né? Sim, Tem muitas sim, aeronaves também. destinadas para ir para um local. Muito radar, Muito radar. Então a gente está olhando muito mais para o céu Exato. do que normalmente. Exato. Faz sentido. Né? É verdade. Então, o meu ponto aqui é: em que momento a gente deduziu que isso era de outro planeta? Porque a gente não tem uma prova de que é. É uma então, esfera isso que eu tava De outro perguntando. planeta a Aí que gente não tem como Não tem provar como, nada. Mas como quando comprovar? começou Agora- a falar foi década de 70, então o Roswell mais antigo... É Roswell 47. Ah, Roswell então, foi 47. 47. Logo em seguida, o avistamento do Kennedy Arnold. É interessante falar do avistamento do Kennedy Arnold de mais uma coisa, porque os alemães tinham aeronaves no formato de asa voadora durante a guerra. Asa voadora... Parece um O bumerangue, avião é só verdade. uma asa. O avião é só uma asa. Parece um bumerangue. É B-29, Como não era? B-29? era... Não, Puxa, não lembro o os nome, eu não lembro, alemães eram... Principalmente, deixa eu ver se eu lembro. Não lembro se era Mas da era o fábrica asa- era o asa voadora Dornier. mesmo. Sim, Certo. sim. Tem foto Dornier ou na Arado. internet. Ou Arado. Como que eles procuram? Isso daí pra colocar a foto. Procura Flying Wing. Ah, olha essa pintura aí, cara. Olha só. Então, essa tem uma explicação. Tem? Essa tem. Que porra é aquela lá? Essa é uma pintura de Carlo Crivelli, um italiano, e ele traz ali a anunciação da Virgem Maria. Né? Então, se a gente tivesse a pintura completa, aquele então faz foco, sentido. ele atravessa e atinge a Virgem Maria que está mais embaixo. Ele pode subir a imagem, quer ver? Agora, o objeto ali, que parece um disco voador, na verdade, Olha lá, ó. ele está desfocado. Tá. Nessa pintura está desfocada. E se a gente tiver ela focadinha, bonitinha, você vai ver que é um monte de anjinho com asa Mas é que tá, para mesmo- denotar algo espiritual e não ufológico. Mas é que tá, mesmo a aparição de anjos, que é relatada tanto na Bíblia ou de várias outras pessoas, cara, é o que os caras tinham de referência na época. Se ele tivesse referências de UFOs, de OVNIs e ETs, alguém poderia falar, eu vi um ET. Mas na época, viram anjos. Então, assim, todas as aparições de coisas estranhas, cada época relata de um jeito. Naquela época Não era só a anjo, hoje em época, dia às vezes é mas localidade. Localidade, exato. Então, mas verdade. nesse caso, ele está trazendo um fato histórico, Tá. que foi a anunciação Davi. da gravidez, né, de Virgem Maria e tal. E aí tem alguma coisa espiritual Acho que é o anjo Gabriel, que né, o próprio que faz, né? artista quis Colocar. representar dessa Então, forma. mas você Tanto sabe que desse a contexto. geometria- né? a geometria Aí que do tá. desenho Agora, Mas tem muita está gente a gente não não sabe, sabe, né? E aí deduz. Né? Então, aí um monte de gente vê um negócio desse na internet e fala, um disco voador. Tá aqui a na prova. O gozado pintura, é, o gozado aqui. renascentista. Parece que o disco tá lá no fundo, né? E o raio vem aqui pra frente. Não, tá totalmente errada O essa plano perspectiva. ali, Não essa tem como. Não, e o OVNI muito ficou estranho. 5 horas parado pro cara pintar. Uma mira laser, né? Você quer que atire aqui? Por quanto tempo ainda? Então, mas aí a gente tem o Roswell e tem algum outro grande fato nesse meio tempo? A Rússia não tem, nunca Tem, falou tem, nada sobre tem alguns o casos. Roswell. coisas antigas. Também Também coisas o quê? antigas. Vários casos, inclusive, de queda. Nos anos 80 objeto. teve, né? Um lance de olha, queda, essa de é um- resgate. O que é? É uma concepção Ah, artística essa de uma é aeronave, a aeronave. alemã. Mas existiu essa aeronave? Existiu essa aeronave, tem mas não foto. chegou a entrar em serviço. É. Olha só, cara. Não Tem um chegou a entrar em protótipo, uma serviço. raia, né? Sim, É. sim. Tanto que você vê, a própria fábrica Northrop, a norte-americana, que já existia na época, ela tinha uma aeronave nesse formato, já nos anos 30. Nos anos 40 já fez se não me engano, a XB-36 e a YB-49. A primeira eram grandonas. A XB-36 tinha 4 motores a hélice. A YB-49 já tinha motores a jato.
e que são os antepassados diretos desse atual bombardeiro B-2 americano. Aquele bombardeiro stealth. Stealth, né? Esse daí que é triangular, você tá falando? Não, o B-2 também é uma asa voadora. Ele parece um bumerangue. É que o stealth ele já é mais triangular, né? É aquele preto que não é detectável em radar. E, cara, eu vi um vídeo hoje ou ontem de um caça posando num porta-aviões e tem uma nave triangular na beirada, assim, no negócio. Onde a gente acha isso pra mostrar? Cara, se você colocar OVNI triangular, porta-aviões, vem. Se bem que colocar em inglês... tem protótipos de UAVs ou VANTs, veículo aéreo não tripulado, que tem esse formato. Já estão sendo testados, inclusive. Tem uma imagem que tem uma relação de vários drones modernos, né, que são usados em conflitos atuais, que tem desde triangular, uns que parecem mais com avião, e uns que parecem realmente uma coisa mais de outro mundo. Bom, se o pessoal achar o... Tem até cruz. Sim, tem até cruz. Sim, Cara, olha pro céu, Jesus voltou. O 2, o U-2, o avião espião, ele parece um planador, só que ele é a jato, ele tem asas longas e retas, todo pintado de preto, e era um projeto totalmente secreto nos anos 50, foi desenvolvido na Área 51, na famosa Área 51. Quando ali por volta de 1960, teve a crise dos mísseis em Cuba, que um desses foi abatido sobre Cuba. Teve aquele famoso caso do Francis Gary Powers, que ele foi abatido sobre a União Soviética, um avião desses. Aí os Estados Unidos precisavam de um avião reconhecedor que não só voe alto como o U-2, ele deu o nome da banda, claro, e como voe muito mais rápido. Então daí surgiu o SR-71 Blackbird. Se conseguir colocar a imagem dos dois... Então parece o avião do X-Men, mano. É basicamente o avião daquele primeiro filme, X-Men Primeira Classe. Sim, o Blackbird. É exatamente aquele avião. E os relatos de OVNIs aumentavam muito quando eles testavam essas aeronaves. E o pessoal deixava quieto. UFO, não sei o quê. Não, estamos testando o nosso super avião. Em 47 a gente teve vários avistamentos no mundo todo, inclusive no Brasil. Sim. Eu acredito que talvez eu tenha aqui um desses jornais de 47 que apareceu um desses OVNIs, discos voadores na capital da República, né? Porque no Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? E ele fala aí que uma pessoa viu objetos em forma de discos de vitrola, né? Porque tinha... antigamente as vitrolas, né? Que o pessoal nem lembra mais o que é isso. Mas aquele negócio redondo com furo.